Presidente dos Tribunais Superiores, Sr. Presidente António Ramalho, Sr. Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, Senhoras e Senhores Deputados, Excelências portugueses, seja-me permitida uma primeira palavra dirigida ao Sr. Presidente António Ramalho, de júbilo pela sua presença connosco aqui, 50 anos envolvidos, mas também de mágoa. E hoje é o dia e o local, os adequados para essa mágoa. A mágoa que a história da democracia portuguesa nunca conseguirá explicar, de que a humildade do Presidente António Ramalho não tenha permitido a uma democracia que levou ao marechalato António Spínola e Francisco Costa Gomes, tenha podido, em vida e pós em vida, elevar ao marechalato o Presidente António Ramalho. É uma questão de justiça política, é uma questão que naturalmente depende da vontade do próprio, mas que, em termos nacionais, é perfeitamente explicável. Há um ano aqui falei do 25 de novembro, causas, processo, epílogo, importância na vida dos portugueses. Disse então e repito hoje, o 25 de novembro de 75 foi determinante no fim da Revolução, na feitura da Constituição, na abertura para a expressão da soberania popular. E é por isso mesmo que considero justo que na minha última intervenção na Assembleia da República o tema só possa ser os portugueses e Portugal. São os portugueses os titulares originários da soberania que todos nós exercemos com base no seu voto. São eles a garantia da continuidade da pátria. Portugal é, antes do mais, cada portuguesa, cada português, cá dentro, espalhados pelo mundo. Quais são as verdadeiras razões da durabilidade da nossa pátria, da resistência do povo português? A primeira razão é a nossa idade e a experiência que ela nos deu. Formámo-nos como Estado-nação dos primeiros da Europa. Vivemos muito, passámos muito, em sucesso e insucessos, guardamos memória viva dessa história. É o termos sabido unificar diferentes contributos dos povos que nos formaram, com uma grande capacidade para integrar elementos de várias culturas. O termos criado muito cedo uma língua nacional, sem fácil paralelo europeu, e definido fronteiras largamente estáveis desde o século XIV. Quando ficámos a ter um só vizinho continental dominante, escolhemos, ou tivemos que escolher, atravessar oceanos e tocar ilhas e continentes. Navegando, chegámos mais cedo a mais lugares e a mais gente, e conhecemos mais mundo com séculos de antecipação. Ficámos assim para sempre viajantes, de partir e de chegar, universais, no talento de outros falares, na aclimatação dura, mas resistente a latitudes e longitudes. E porque precisávamos de milhões para atravessar mares e tocar pontos, sem dispormos de massa crítica para nos podermos fixar e ocupar, criámos um poder feito de praças fortes do comércio, ou seja, de intermediação económica e de influência política, sem o poder armado dos nossos sucessores europeus, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses. Embora evitando as guerras continentais e preferindo os mares, algumas vezes fomos atraídos para contendas em terra e nunca nos demos bem com elas, salvo na defesa da independência, em que brilhámos no século XIV, e na restauração no século XVII. Fomos muito práticos nas alianças reais e nas alianças políticas e militares, como a inglesa, com mais de 650 anos de vida, sabendo que são um seguro útil,
mesmo quando os aliados o utilizam mais vezes ou melhor do que nós. Quando percebemos que os proveitos asiáticos tinham conhecido melhores dias, redescobrimos o Brasil, tal como, independente o Brasil, pelas mãos do filho primogênito do rei de Portugal, nos agarrámos tardiamente à África e nela tentámos usar um poder diplomático e depois militar para adiar o fim do Império. Ainda assim, com um talento único que recordei ainda há 8 dias à saída de uma celebração dos 50 anos de independência de um Estado-irmão. O orgulho de termos unificado aquela pátria tão diferente como unificámos outras como o Brasil, deve-se à nossa presença secular nesses territórios. Tivemos sempre forças armadas de exceção, embora inúmeras vezes ao longo da história sem recursos, humanos e muitos outros, mas tudo ultrapassando com brio e bravura. Elas fizeram a pátria que somos. Dispusemos e dispomos de uma das mais sabedoras e hábeis diplomacias. Outro baluarte essencial da nossa independência ao longo dos séculos, que em termos de hoje converteu falta de hard power em imenso soft power por toda a parte. Falhámos sistematicamente na demografia, fomos sempre poucos para tamanha dispersão, e na educação. Os períodos em que ela liderou a nossa história foram pouquíssimos. Séculos XV e XVI no que importava às navegações, século XVIII com algum pombalismo, uma parte do século XIX depois das invasões francesas e da Guerra Civil, uns assomos republicanos e muito mais tarde, no final do século XX, já em recuperação de muito tempo perdido. Ainda assim, com curtos, altos de aparente fasto e muitos baixos na demografia, na educação e na desigualdade social, superámos grandes crises de independência política ou financeira, criámos uma corajosa diáspora, fizemos quase milagres em processos de intermediação internacional e no acelerado processo de integração europeia fomos exemplares. Capazes do melhor no heroísmo dos momentos decisivos, às vezes menos consistentes no heroísmo anónimo todos os dias. Mas no heroísmo anónimo, melhor o povo do que as chamadas elites, mais batalhador e liderante do que elas, efeito das fragilidades da formação de quadros qualificados e dirigentes. Não somos perfeitos, cometemos erros, que o eram na altura e outros só o são, ou são sobretudo à luz das ideias de hoje, mas prosseguimos um caminho que fez de nós um país multicultural, uma pátria aberta ao mundo e nele muito prestigiado. Com tempos dramáticos do tudo ou nada e muitos outros, numerosos, de equilíbrio, de sensatez, de esforço para não sobrepor a divisão no acessório à unidade no essencial. Senhoras e senhores deputados portugueses, o mais eloquente talvez seja recordar um testemunho histórico, muito antigo, com 601 anos. Tínhamos nós menos de 3 séculos de nação independente. Quem o escreveu foi Dom Pedro, irmão do futuro rei Dom Duarte e do infante Dom Henrique da ínclita geração. Correu o mundo e deixou-nos a chamada Carta de Bruges, cidade hoje belga, famosa naquela época, e relatou a sua visão de Portugal a partir de além fronteiras. Respondia o irmão, ainda príncipe, em 1424, acerca de assuntos do governo dos povos. Quanto ao governo de Portugal, referia como questões essenciais a reforma do ensino, pela importância da ciência e do conhecimento. E depois concentrava-se nas 4 virtudes principais dos povos. E destas dizia, algumas entendo que não são a esse regime uma boa perfeição. Ou seja, que faltavam
ao Reino de Portugal. Primeira virtude que faltava, a fortaleza, ligada ao despovoamento da terra, diríamos hoje a demografia, e nela a imigração. E também a urgência da repartição dos vassalos, dizia-se na altura, pelas comarcas, em vez da concentração na costa, ou seja, a reforma da administração pública e a sua descentralização. Segunda virtude que também faltava, a justiça. E acrescentava, que me parece que reina no coração daqueles que houverem de julgar a nossa terra. Parece-me, Senhor, que a justiça tem duas partes. Uma é dar a cada um o que é seu, a outra é dar-lhe sem delonga. E ainda que eu cuide que ambas em vossa terra igualmente faleçam, da derradeira sou bem certo e esta faz tão grande dano. Terceira virtude, também muito escassa, a prudência. Sobretudo a prudência financeira. Dizia o infante Dom Pedro, o senhor rei e nós outros todos súbditos fazemos tão grandes despesas que a terra o não pode suportar e por isso se lançam preitas e outras imposições porque ela é muito gastada. Quarta virtude, essa sim, que considerava que existia em muitos instantes da nossa história, a temperança. E comentava que me parece que a respeito de outras terras que eu já vi, ela é na nossa um melhor ponto do que em nenhuma das outras. Isto é, Dom Pedro, que correu a Europa do Sul, a Europa do Centro, a Europa do Norte e mesmo de Leste, já falava do despovoamento, da imigração, da reforma da administração, da necessidade da descentralização, da lentidão da justiça, do gasto das finanças públicas e privadas. E nesse rol sublinhava o grande trunfo português, a temperança, ou seja, o equilíbrio, a moderação. Isto foi há 601 anos, com menos de 3 séculos de vida como pátria independente. Senhoras e senhores deputados portugueses, e o que tem esta carta tão antiga a ver com o 25 de novembro? Com o Portugal de há 50 anos ou de hoje é fácil de entender. Muitos dos problemas de então são ainda os de há meio século ou de hoje. Mas talvez ainda mais importante seja a temperança como virtude nacional. Apesar de tanta história de guerras naqueles primeiros quase 3 séculos, pela independência, pela conquista do território, pelo poder interno, Dom Pedro, que morreria às mãos de um sobrinho, pensava que ainda assim a nossa grande virtude, a que evitava o pior e nos unia pelo melhor, era a temperança. E isto tem a ver tudo com o 25 de novembro. A temperança, que é o equilíbrio, a sensatez, a moderação e muita unidade no essencial. No 25 de novembro, talvez tenha sido mais evidente do que em tantos lances durante a Revolução. Tão agitada que nós bem recordamos aqueles que a vivemos. Tão agitada que nós bem recordamos os que fomos constituintes em plena Revolução neste hemiciclo. O que era votar uma Constituição com uma revolução lá dentro, cá dentro e lá fora. Entre o risco da violência e a temperança, no 25 de novembro venceu a temperança. Depois se discutiu quem ganhou mais, quem ganhou menos, quem perdeu mais, quem perdeu menos. A pátria ganhou certamente. Não houve regresso ao passado derrotado em abril de 74. Mas também não houve construção de um futuro imediato, com uma revolução para sempre e com o adiamento da Constituição e o que significou no arranque da democracia em que vivemos. A temperança naquele instante prevaleceu. Como dizia Dom Pedro em 1424, a principal virtude dos portugueses, quando comparados com outros povos, outras pátrias, outros Estados. Saber história não é tudo, mas numa pátria com quase 900 anos,
ajuda ao sonho de todos nós. Todos nós aqui presentes e milhões de portugueses acreditamos que a nossa pátria pode ser eterna. E eu repito muitas vezes aos nossos soldados e aos nossos diplomatas que todos os dias prosseguem a nossa caminhada defendendo Portugal no mundo e o fazem convictos de que somos eternos. Eu digo-lhes, enquanto mantivermos essa convicção e por ela nos batermos, unidos no essencial e com temperança, seremos eternos. Viva o 25 de novembro, viva o 25 de abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal. Bem-vindos. Hoje temos em mãos um documento que, à primeira vista, pode parecer, assim, um formalismo político, não é? Sim, só mais um à partida. Mas que, na verdade, é uma peça de relojoaria. Estamos a falar de excertos do último discurso de Marcelo Rebelo de Sousa como presidente na Assembleia da República. O último nesse palco, sim, exato. E este é o momento final. Quer dizer, é o cair do pano. A questão que me deixou a pensar foi, quando se tem o último microfone, o último palco destes, o que é que se escolhe dizer? Qual é a mensagem que fica, não é? Exatamente. Que mensagem se tenta gravar na pedra para a história? A nossa missão hoje é desmontar um pouco este mecanismo, ir além da notícia e perceber a arquitetura por trás das palavras. E é mesmo uma arquitetura. Olha, é tentador ouvir um discurso destes e pensar que são só palavras bonitas, mas isso é um erro. Cada escolha, desde a primeira saudação à última palavra, é deliberada. Pensa nisto como o testamento político de um presidente. Gosto da ideia, um testamento. Não se trata apenas de fazer um balanço do passado, mas de tentar moldar a forma como o futuro se vai lembrar do presente. O que vamos fazer é olhar para as plantas deste edifício retórico e perceber como foi construído e, mais importante, porquê. Gosto dessa analogia. Então, vamos começar pelos alicerces. O que me saltou logo à vista foi o início. Sim. Ele não começa por falar de si, do seu mandato ou da crise do momento. As primeiras palavras dele são uma dedicatória a António Ramalho Anes. Pois são. Confesso que não estava à espera de todas as figuras da nossa democracia. Porquê Anes? Qual é a jogada aqui? É uma jogada de mestre logo a abrir. Porque, repara, Ramalho Anes não é apenas um ex-presidente. Ele é um símbolo. Um símbolo de quê, exatamente? Para percebermos isto, temos de recuar ao caos do período pós-revolucionário, o chamado PREC. Foi um tempo de enorme incerteza, com o país dividido, mesmo à beira de uma guerra civil. Certo. E Anes emerge desse período como uma figura que estabiliza as instituições, que, no fundo, segura o leme e garante a transição para uma democracia pluralista e funcional. Ele representa a solidez, a ordem democrática, a instituição presidencial acima das fações. Portanto, ao começar por Anos, o Marcelo está a invocar esse espírito. Está a dizer, isto não é sobre a política do dia-a-dia, isto é sobre a própria estrutura da nossa democracia. Exatamente. É uma forma de elevar imediatamente o discurso. Ele tira-o da arena do combate político partidário e coloca-o no panteão da história da República. Ele está a criar uma ponte a ligar o seu próprio mandato diretamente às fundações da nossa democracia. É um gesto que comunica respeito, continuidade e, acima de tudo, um sentido de Estado. Claro, antes de dizer qualquer outra coisa, ele define o tom. Vamos falar de coisas maiores. É uma forma subtil de se posicionar como estadista antes mesmo de o discurso começar a sério. E depois de montar este palco histórico, ele avança para o tema central. Sim, e diz algo muito específico, que para ser justo, o único tema possível seria os portugueses e Portugal. Ora, por um lado parece o tema mais óbvio do mundo, por outro, o uso da palavra justo parece esconder aqui uma intenção. É liberada, sem dúvida, mas também é uma jogada de baixo risco, não achas? Nenhum político seria criticado por se focar em Portugal. Não, claro que não. Onde está a verdadeira subtileza não é na escolha do tema, mas, como bem notaste, na justificação, na palavra justo. Ao usá-la, ele está a criar uma espécie de escudo protetor. Um escudo? Como assim? Pensa nas alternativas. Se ele se focasse nas suas próprias conquistas, seria acusado de vaidade. Certo, de autopromoção. Exato. Se criticasse os governos ou a oposição, seria acusado de partidarismo num momento que devia ser de união. Ao dizer que o único tema justo é o povo, ele está a anular preventivamente qualquer crítica.
Ah, já percebi. Ele está a dizer: qualquer outro assunto seria egoísta da minha parte. O meu dever, a única coisa justa a fazer, é falar de vós, não de mim. É uma manobra retórica brilhante que o posiciona como um mero servidor, um porta-voz da nação, e não como um ator político com uma agenda. Isso coloca-o numa posição quase inatacável. Ele não está a falar por si, está a falar em nome de algo maior. Ok, então o palco está montado, com a referência a Ianes, e o tema, enquadrado pela justiça, é o povo. Uhum. Mas um tema tão vasto pode ser vago. Como é que ele o torna concreto? Como é que ele define esta identidade portuguesa no discurso? É aqui que ele entra no coração da sua mensagem. E repara, ele não apresenta uma visão simplista ou um retrato cor-de-rosa. Ele constrói a identidade portuguesa sobre uma dualidade, uma tensão constante. Uma dualidade? Sim. Por um lado fala em feitos que são quase milagres, uma expressão com uma carga épica, quase religiosa. Sim, evoca logo os descobrimentos, essa ideia de superação. Exato. A resiliência perante crises, a capacidade de superação que gostamos de ver como uma marca nacional. É a parte que apela ao orgulho, que nos faz sentir bem. Mas, quer dizer, soa mal um discurso que já ouvi antes. Onde é que está a originalidade? A originalidade está no que vem logo a seguir. Ele não deixa essa ideia dos milagres pairar no ar por muito tempo. Mal acaba de a dizer, acrescenta o contraponto. Os portugueses não são perfeitos e cometem erros. Ah, E este equilíbrio é tudo. Sem esta segunda parte, o discurso arriscava-se a cair num nacionalismo oco, num ufanismo que hoje em dia soa um bocado a falso. sim, soaria datado. A admissão dos erros torna a primeira parte, a dos milagres, muito mais credível. Faz sentido. Ninguém se identifica com a perfeição. Ao admitir as falhas, ele está a criar um retrato mais humano e, paradoxalmente, mais forte, porque é um retrato com o qual as pessoas se podem realmente identificar. Precisamente, ele está a dizer que a nossa identidade não é uma linha reta de glória, mas sim uma tapeçaria complexa, tecida com fios de ouro e fios de chumbo. Gosto dessa imagem. Somos capazes do extraordinário e do medíocre. E essa aceitação da nossa própria complexidade é em si uma mensagem de maturidade. Ele não está a pedir ao país para ser perfeito, está a pedir ao país para se compreender a si mesmo, com as suas luzes e as suas sombras. A mensagem que fica é uma espécie de orgulho com humildade, que é muito mais poderoso e unificador do que o simples orgulho. Orgulho com humildade. Gosto disso. É uma base muito mais sólida para construir uma identidade coletiva. Ok, então o discurso avança. Estabeleceu o respeito pela história, focou-se no povo de uma forma complexa e realista. Como é que ela amarra isto tudo no final? Bem, a conclusão. A conclusão parece ser um crescendo muito calculado. Ele apela à união no essencial e com temperança e depois lança uma série de vivas. E a ordem parece tudo menos inocente. É o grande final, a apoteose de todo o seu argumento. E, sim, a sequência é chave para decifrar a sua mensagem de legado. Comecemos pelas datas. Ele grita: viva o 25 de novembro, viva o 25 de abril. A ordem em si já é curiosa, não é? É interessante, talvez para dar mais ênfase à data que vem a seguir, mas o mais importante é a escolha das duas. Certo. O Viva ao 25 de Abril é fácil. É o nosso mito fundador, o ponto zero da democracia moderna. É consensual, une quase toda a gente. Claro. Mas o 25 de Novembro, essa é uma data que historicamente serviu mais para dividir do que para unir. Exatamente. O 25 de novembro de 1975 foi o dia em que a facção militar moderada venceu a ala mais radical da Revolução, pondo fim ao PREC e abrindo caminho à democracia parlamentar que temos hoje. Durante décadas, para uma parte da esquerda, foi uma data de traição à Revolução. Para a direita e o centro, foi a salvação da democracia. Ao colocar as duas datas lado a lado, em pé de igualdade, ele está a fazer um gesto simbólico de reconciliação histórica imenso. Ele está a tentar fechar as feridas do processo revolucionário 40 ou 50 anos depois. É mais do que isso. Ele está a legitimar ambas as datas como pilares da nossa democracia. Está a dizer que a nossa identidade democrática é feita tanto do impulso revolucionário libertador do 25 de Abril, Sim. como do impulso estabilizador e pluralista do 25 de Novembro, que não temos de escolher uma em detrimento da outra. E, convenhamos, para um país que adora discutir o seu passado, como nós, tentar abraçar o 25 de Abril e o 25 de Novembro ao mesmo tempo
É, no mínimo, ambicioso. É um apelo para que se aceite a nossa história na sua totalidade, com todas as suas tensões. Lá está. Espera, então a ordem dos vivas não é aleatória. Ele está literalmente a construir uma pirâmide de valores em tempo real. As datas são a base. Os alicerces históricos. Exato. E depois o que vem a seguir? Isso mesmo. Depois da base histórica, ele sobe um degrau para os princípios. Viva a liberdade, viva a democracia. Claro. São os valores que emanam daquelas datas. A liberdade conquistada em abril, a democracia consolidada em novembro. São os pilares ideológicos do regime. E só depois de assentar a base histórica e os pilares ideológicos é que ele chega ao topo da pirâmide. Ao culminar de tudo. Ao culminar de tudo. Viva Portugal! Isso é impressionante. A mensagem implícita é que Portugal, a nação, não é um dado adquirido. É uma construção que só sustenta sobre a liberdade e a democracia. Exato. De que, por sua vez, se sustentam na nossa história complexa. É a síntese perfeita. E tudo isto é embrulhado pela frase que ele diz antes. Que a eternidade de Portugal como nação depende da nossa capacidade de nos mantermos unidos no essencial e com temperança. Essa é a receita final dele. É o seu verdadeiro testamento. A mensagem é: o nosso futuro não está garantido. A sobrevivência da nação depende da moderação, do bom senso, da capacidade de nos unirmos em torno destes valores fundamentais, mesmo que discordemos em todo o resto. É um aviso e um apelo, tudo na mesma frase. Visto assim, o discurso é muito mais do que uma despedida. É uma aula. Recapitulando. Então, ele começa por se ancorar na solidez da história democrática, com anos. Sim. Depois, retira o seu ego do palco para se focar no povo, definindo a identidade nacional não como algo perfeito, mas como uma luta constante entre milagres e erros. E termina com este apelo final à unidade, não uma unidade vazia, mas uma unidade construída sobre uma aceitação madura de toda a nossa história e dos valores de liberdade e da democracia. É uma peça notável. Sem dúvida. E talvez a grande conclusão seja que este discurso funciona menos como um relatório de mandato e mais como uma bússola. Uma bússola. Gosto disso. Ele não está a dizer fiz isto e aquilo. Ele está a dizer eis os pontos cardeais que, na minha opinião, devem guiar esta nação para o futuro. Não oferece soluções para problemas concretos, mas oferece uma forma de pensar o país, uma grelha de leitura para a nossa identidade e para os desafios que a nossa coesão enfrenta. É um legado mais filosófico do que político no sentido partidário do termo. Exatamente. Deixa-nos a pensar, o que é provavelmente a intenção, o que me leva a uma última reflexão. Um discurso como este é, por natureza, uma tentativa de esculpir a memória, de deixar uma marca para a posteridade. Claro. De todas estas ideias que foram lançadas, a justiça, os milagres, os erros, as datas, a união, a temperança, qual delas terá mais probabilidade de ecoar daqui a 10, 20 anos? E o que nos diz sobre o estado de uma nação, ou talvez sobre a visão de um líder, a escolha de terminar um mandato presidencial a falar não de conquistas palpáveis, mas da própria condição para a eternidade do país?